Oi, eu sou a Rafaela, esse é o canal YouTube e, como você já deve ter visto aqui na tela, esse vídeo é sobre como aplicar deslocamento cíclico usando ANSYS APDL. Então, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tive que fazer esse tipo de análise para a minha pesquisa. E depois de rodar aí por essa internet afora, eu acho que esse é o jeito mais fácil de aplicar tanto deslocamento quanto força cíclica no ANSYS, tá? Então, se você também vai precisar fazer esse tipo de análise, chega junto que eu vou mostrar como que eu fiz, tá? E eu também vou mostrar algumas dicas de como evitar problemas de convergência e também como avaliar os resultados no final. Tá, mas primeiro, o que é e para que serve deslocamento cíclico, tá? Normalmente, antes de fazer uma análise dinâmica de um elemento estrutural, principalmente se for um material novo ou um tipo de conexão nova, a gente faz uma análise quase estática. Por quê? Porque a análise quase estática ela é mais simples do que uma análise dinâmica. E a análise quase estática vai me dar alguns parâmetros que são importantes também para a análise dinâmica. Então, é como se fosse uma pré-análise dinâmica, tá? Digamos que eu quero analisar essa coluna aqui, tá? Engastada na base, livre na ponta. E eu vou aplicar um deslocamento no topo dessa minha coluna que vai mudar de direção. Então, vamos supor que para a direita é positivo e quando eu desloco a minha coluna para a esquerda é um deslocamento negativo, tá? Isso que a gente chama de deslocamento cíclico. Esse tipo de deslocamento, né, ele é definido já em algumas normas, a gente chama de protocolo de deslocamento. Então, por exemplo, a gente tem a ISC 341, a gente tem a TC 24, tem várias outras, tá? Isso vai depender se você está testando, por exemplo, uma estrutura de aço ou de concreto, se é um elemento estrutural ou se é uma conexão, aí vai depender do que você está analisando, tá? Uma coisa que a gente pode perceber nesse protocolo de deslocamento é que no início, nos primeiros ciclos, o meu deslocamento costuma ser bem pequeno, tá? Isso quer dizer que o meu elemento estrutural ou a minha conexão provavelmente ainda vai estar no regime elástico. Uma outra coisa que a gente pode perceber é que, à medida que eu aumento a quantidade de ciclos, eu também aumento a amplitude do meu deslocamento. Então, essa é uma característica típica de um protocolo de deslocamento. Então, normalmente, é esse tipo de informação que a gente tem. A gente tem um elemento estrutural que a gente quer testar, a gente tem um protocolo de deslocamento já definido. O que a gente quer? Na maioria dos casos, o que a gente quer é uma curva que a gente chama de força-deslocamento. Tá? Para análise estática, isso aí provavelmente não é nenhuma novidade. Então, nos primeiros ciclos da minha análise, muito provavelmente a minha estrutura vai ter um comportamento elástico, né? Então, eu aumento o meu deslocamento, a minha força vai ser tal. Quando eu reverto o meu deslocamento, a minha força vai ser menos tal, né? Não sei quanto vai ser. À medida que eu aumento a amplitude do meu deslocamento, o meu elemento estrutural vai ter um comportamento não linear, muito provavelmente. Então, vamos dizer aqui que já nos últimos ciclos, né, o meu deslocamento máximo, digamos que é aqui, a minha força máxima vai ter aqui. Quando eu reverter a direção do meu deslocamento, a minha curva não vai passar pelo zero. Ela vai cruzar o eixo X em algum determinado local, que aqui eu não sei qual vai ser, tá? Esse é só um exemplo, tá? Quando eu aumentar o meu deslocamento de novo, também não vai passar pelo zero, tá? Então, digamos que eu termino a minha análise aqui, tá? Desta curva força-deslocamento, a gente pode
tirar vários parâmetros que são importantes para análise dinâmica. Por exemplo, a gente pode obter para cada pico de deslocamento qual foi a força obtida. E aí a gente faz uma curva que a gente chama de backbone. Tá? Essa curva backbone a gente pode usar para pré-dimensionamento de estrutura e coisas desse tipo. Uma outra informação importante que a gente pode tirar daqui é a rigidez do meu elemento estrutural ou da minha ligação, tá? No caso aqui, rigidez secante. Também usado para pré-dimensionamento, etc. e tal. Por fim, se a gente calcular a área dentro dessa curva aqui, a gente tem uma estimativa de energia dissipada pelo meu elemento estrutural para a minha ligação, tá? Todos esses são parâmetros bastante importantes para análise dinâmica. Então, nuances, eu vou fazer uma análise não linear, porque eu tenho não linearidade material, estática, tá? Não é dinâmica. De uma coluna, conforme está exemplificado aqui, engastada na base, livre na ponta, né, no topo. A seção transversal da minha coluna vai ser uma seção tubular de 100 por 100 por 6, tá? E o meu deslocamento aplicado no topo vai seguir esse protocolo mostrado aqui. Então, o meu deslocamento vai de 0 até 25 milímetros. Daqui vai reverter a direção para menos 25 milímetros e depois volta para o 0. Tá? Eu botei aqui tempo entre aspas, porque na verdade é uma análise estática, não é uma análise transiente, mas nuances é como se fosse uma análise transiente. Quando a gente chegar lá, a gente vai entender por quê. E aqui, por fim, a altura da minha coluna. Tá? Para esse tipo de análise, eu escolhi um elemento BIM 188, mas também funciona para elemento de casca, Shell 181 e Shell 281. Então, para considerar não linearidade material aqui no meu modelo, eu vou considerar um material bilinear kinemático, tá? Onde o meu módulo de elasticidade, definido como 200.000 MPa, e refere-se à inclinação dessa primeira reta aqui no gráfico tensão-deformação, tá bem? Definir a minha tensão de escoamento como 350 MPa, essa tensão aqui, tá? É minha tensão de escoamento. Terceiro parâmetro que eu preciso para definir um material kinemático bilinear. O módulo tangente, que nada mais é do que a inclinação dessa minha segunda reta no gráfico tensão-deformação. E, por último, não aparece aqui no gráfico, mas a gente precisa definir o coeficiente de Poisson. Quando a gente for lá no nuances, eu já vou estar com a geometria pronta, tá? Então, a minha coluna já vai estar modelada, engastada na base, livre na ponta. A minha solução vai consistir em basicamente 5 etapas, tá? A primeira etapa vai ser criar uma tabela com 5 linhas e uma coluna. Por que uma coluna? Porque quando a gente cria tabela nuances, a primeira coluna já está pronta. Então, a coluna que eu vou criar, na verdade, vai ser essa daqui, onde eu vou colocar o deslocamento, tá? E 5 linhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Tá certo? Criada a tabela, a gente vai colocar os valores para tempo e deslocamento. Então, aqui eu coloquei no tempo 0, o deslocamento é 0, no tempo 25, meu deslocamento é 25, então a gente tem uma taxa de aplicação de deslocamento de 1 milímetro por segundo. Esse segundo aí é entre aspas, tá? Só lembrando que não é análise transiente. No tempo 50, eu vou ter um deslocamento passando pelo 0. No tempo 75, menos 25. No tempo 100, 0. Então, a gente vai criar esse protocolo de deslocamento lá,
tá? Aí você vai me perguntar, poxa, mas por que que no tempo 50 eu preciso passar pelo zero? Sendo que se eu colocar 75 menos 25, eu já passaria automaticamente pelo zero. E eu lhes responderei. Porque depois de muitas tentativas, eu descobri que, às vezes, quando a gente não passa pelo zero, temos problemas de convergência, tá? Neste exemplo bem simplificado aqui, a gente não vai ter problema nenhum. Mas, se você tem muita não linearidade, se o seu modelo é muito grande, se o seu nível de deslocamento é muito grande, pode ser que dê problema. Então, por medida de segurança, eu botei o zero ali. Outra dica é, às vezes também, quando o deslocamento é muito grande e a gente já está numa região de alta não linearidade material, às vezes a gente precisa segurar esse deslocamento aqui por um determinado tempo, tá? Então, por exemplo, você poderia fazer tempo 25 segundos, tempo 30, ainda 25 segundos, e depois você reverte a direção, tá? Isso também pode ajudar a resolver problema de convergência. Beleza? Beleza. Feito isso, a gente vai aplicar esse deslocamento aqui que a gente acabou de definir no nó escolhido, no caso que vai ser o topo da coluna. Quarta etapa vai ser escolher as opções de solução, tá? Vai incluir aqui tempo total de análise, ou seja, esse tempo total aqui vai ser o meu tempo total do protocolo, tá? No nosso caso, 100 segundos. O incremento de tempo, e aí fica a seu critério. Aqui eu vou considerar 1 segundo, tá? Então, cada segundo vai ser um incremento. Então, eu vou ter 100 passos de incremento, certo? De novo, se o seu modelo tem vários elementos passando por não linearidade material, se é um modelo muito grande, pode ser que você precise considerar um incremento de tempo menor do que esse daqui. Tá? E, por fim, porém não menos importante, a gente vai solucionar e verificar os resultados, tá? Então, depois que a gente clica em Solve, vai ver resultado, eu vou plotar os resultados mais importantes e mostrar porque que eles estão fazendo sentido. Beleza? Então, agora vamos lá para o ANSYS. Então, abri aqui o ANSYS, tá? A geometria já está pronta. Para a gente poder verificar qual foi a seção transversal que eu coloquei aqui, a gente vem Plot Controls, Style, Size and Shape e seleciona aqui Display of Element On. Clica em Apply, aí mostra qual é a seção transversal que eu coloquei aqui. Tá? É aquela seção tubular de 100 por 100 por 6, conforme eu já falei antes. Outra maneira de verificar é vindo em Preprocessor, Sections, Beam, Common Sections. Aí aqui vai aparecer a seção transversal que eu defini. Tá vendo? 100 por 100 e a espessura de todas as paredes 6 milímetros. Clicando em Preview, aqui aparece todas as propriedades geométricas da seção transversal. Então, aqui tem a área, momento de inércia, que a gente vai precisar daqui a pouco para verificar os resultados. Então, vamos guardar esse número, 0,334 vezes 10 a sétima milímetros a quarta, né? Que é momento de inércia. Então, clique em OK. Quero ver de novo a minha coluna. Eu venho em Plot, Elements. Tá aí, tá? Agora eu vou colocar de novo, só mostrando os elementos para ficar mais fácil a gente entender e visualizar. Então, tô off, ok, beleza. Então, vamos lá. O primeiro passo é criar a tabela, certo? Para criar a tabela, Parameters,
Array Parameters, Define Edit. Clicando em Add, vai abrir essa janela, onde eu vou definir o nome da minha tabela primeiro. Então, eu vou chamar de ciclos 25, tá? Eu vou aplicar ciclos de 25 milímetros. Vou selecionar tabela e aqui eu vou indicar o número de linhas primeiro. Tá vendo aqui? Rows, Columns and Planes. Planes é se eu estou criando uma tabela 3D, mas isso não é o caso, tá? Então, rows, linhas, então 5. Colunas, 1. Planes, pode deixar 1. Ok. Então, aqui, primeira etapa está pronta. Segunda etapa é colocar os valores de tempo e deslocamento nessa tabela. Então, a gente seleciona a tabela, ciclos 25, clica em Edit, e aí você vai ver que a gente tem uma tabela com 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, tá? Por quê? Essa primeira linha aqui não conta, tá bom? E as duas colunas já estão aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? Essa primeira coluna vai ser o tempo, essa segunda coluna vai ser o deslocamento. Então, para o tempo 0, meu deslocamento é 0. Para o meu tempo 25 segundos, deslocamento 25 segundos. Para o meu tempo 50 segundos, deslocamento é 0. Tempo 75 segundos, meu deslocamento vai ser menos 25, tá? Deslocamento na direção oposta. E tempo 100 segundos, meu deslocamento volta para o 0. Clica em File, Apply and Quit. Então, se você abrir essa tabela de novo, você vai ver que os valores estão lá. Tá? Quit. Close para fechar. Então, etapa 1, etapa 2 estão prontas. Etapa 3, que era aplicar deslocamento no topo da coluna. Então, a gente vai fazer como se estivesse aplicando um deslocamento ou uma força qualquer, tá? Então, vem em Loads, Define Loads, Apply, Structural, Displacement, On Nodes. Então, vai abrir essa janela, onde eu vou selecionar qual é o nó que eu quero aplicar o meu deslocamento. No caso, vai ser esse nó aqui na ponta, tá? O nó número 2. Clicando em OK, vai aparecer essa outra janela, onde eu posso colocar qual é o valor do deslocamento, tá? No nosso caso, vai ser um deslocamento na direção X, tá? E, ao invés de selecionar um valor constante, eu vou clicar aqui e selecionar Existing Table. Quando eu venho em Existing Table e clico OK, o ANSYS vai me perguntar qual tabela que eu quero aplicar. E aí eu vou selecionar a ciclos 25, que foi a que eu acabei de criar com o protocolo que eu quero aplicar, tá? Clico em OK. Então, meu deslocamento está aplicado aqui. Então, esse foi o passo 3. Passo 4 vai ser o quê? Aplicar, selecionar as opções de solução. Tá? Então, voltando aqui no ANSYS, a gente vem em Solution. Primeiro, Analysis Type, New Analysis, Static. Clique em OK. Aí, agora, clica em Solution Controls. Seleciona a opção de Large Displacement Static. Nesse nosso caso aqui, não vai fazer muita diferença porque o deslocamento nem é tão grande assim. Mas, dependendo do protocolo de deslocamento que você for aplicar, vai fazer diferença, tá? Selecionar essa opção ou não. Pois muito que bem. Large Displacement Static. Time Control. Aqui, a gente precisa colocar qual é o tempo no final aqui Load Step. Apesar de ser Load Step, a gente está aplicando deslocamento, mas é a mesma coisa. Então, Time Control at the End, o tempo no final da análise. No nosso caso,
No final da nossa análise, a gente vai estar no segundo 100, né? No tempo 100 segundos, tá? Então, esse é o final do protocolo. Essa parte, Automatic Time Stepping, quer dizer que você pode deixar para o ANSYS escolher qual vai ser o incremento de tempo. Às vezes é uma boa ideia selecionar essa opção para evitar problemas de convergência. Às vezes não, aí vai depender muito do que você quer obter, tá? No nosso caso aqui, eu vou deixar em off, porque eu quero dizer para o ANSYS qual é o incremento de tempo que eu quero que ele considere, tá? Então, Automatic Time Stepping off. Aqui eu posso ou indicar o número de substeps, tá? O número de incrementos ou o tamanho do meu incremento. Aqui no caso eu vou selecionar que o meu incremento de tempo vai ser 1. Tá? Então, ao final da minha análise, eu deverei ter 100 incrementos. Tá? Nessa parte da direita, você pode selecionar quais são os resultados que o ANSYS vai salvar para você. Aqui eu vou deixar todos os resultados, tá? Aqui também uma parte importante para a gente prestar atenção é frequency. Essa frequência aqui quer dizer que qual vai ser a frequência na qual o ANSYS vai salvar o seu resultado. Do jeito que está aqui, tá Write Last Substep Only. Quer dizer que o ANSYS vai salvar só o último incremento de tempo. Tá? Só vai salvar o resultado final. Não é isso que a gente quer. A gente quer que o ANSYS salve todo o incremento de tempo, eu quero obter a resposta para ele. Então, aqui eu vou selecionar Write Every Nth Substep, né? Escreva todo incremento de tempo, onde meu incremento vai ser igual a 1. Tem outras partes aqui de Solution and Controls, mas é mais avançado que a gente precisa agora, então eu não vou abordar, tá? Por enquanto vai ser só no Basic. E esses são os parâmetros mais importantes, tá bem? Feito isso, clique em OK. E aí agora é só botar para rodar. Então, você vem aqui em Solve, Current LS, Load Step atual, né? E aqui tem, quando você clica ali, vai aparecer um resuminho do que você acabou de modelar. Então, é um problema em 2D, tem esses graus de liberdade, é uma análise estática, etc, etc, etc. Pode fechar isso aqui, não tem problema. E clica em OK. Vamos ver qual que é esse warning aqui. Eu acredito que esse warning aqui não vai dar nenhum problema pra gente, não. Tá? Tá dizendo aqui que não fez nenhum teste pro tamanho da malha. Aqui é um Key Option. Acho que vai ser irrelevante. Vamos ver o que vai acontecer. Então, vamos clicar em Yes. A solução tá rodando aqui. Acabou. Tá vendo? Tempo 100. Tá? Provavelmente deu tudo certo. Oremos. Mas vamos lá. Agora, vamos ver o resultado. Vamos ver primeiro, visualmente, o nosso resultado. Então, General Post Processor, Results Viewer. Muito bem. Aqui a gente pode selecionar todo tipo de resultado para a gente visualizar. Eu vou colocar aqui a estrutura deformada, tá? Displace the Structure. Clica nesse botãozinho aqui. Bom, no tempo 1, em 1 segundo, meu deslocamento é 1 milímetro. Faz sentido, né? Essa é a taxa que eu estou aplicando. Movendo esse cursor aqui para a direita, aqui vai mudar o meu incremento de tempo, tá? Então, meu incremento de tempo é número 9, que equivale a 9 milímetros no tempo 9. Tá bom? Então, se eu botar aqui, por exemplo, 25,
O meu deslocamento deve aparecer aqui 25, tá? A primeira verificação que a gente pode fazer. 25, beleza. No sentido positivo do x, tá? Se eu colocar aqui 75, o meu deslocamento vai ser também 25, porém na direção oposta. Beleza, 25 na direção oposta. Então, primeira verificação parece que tá tudo certo, tá? Outra coisa que a gente pode verificar também aqui é distribuição de tensões, tá? Porém, para verificar distribuição de tensões num elemento de viga, a gente precisa colocar a seção transversal aqui, tá? Senão a gente não consegue ver. Então, vamos Plot Controls, Style, Size and Shape, On, OK. Results Viewer, tá? E aqui eu vou selecionar, portanto, Stress, Von Mises Stress, e clicar aqui Plot Results. Muito bem. Então, no tempo 0, na verdade não é no tempo 0, é no tempo 1, essa é a minha distribuição de tensões muito baixas, como já esperado, né? Muito pequenininha, se a gente lembrar que a tensão de escoamento foi selecionada para 350 MPa, tá? Então, ó, vamos colocar aqui tempo 25, tá? E a gente já consegue ver aqui que na base da minha coluna eu já tenho tensões que excedem a minha tensão de escoamento, certo? 370 MPa é maior do que 350. Quer dizer que minha coluna já está passando por não linearidade material. Se a gente colocar 12 segundos, por exemplo, ó, a minha tensão máxima aqui já é 342 MPa, tá? A gente pode ver tanto aqui, pela essa barra colorida, quanto aqui, ó. Aqui é o valor máximo da minha tensão. 342 já está chegando perto do escoamento, tá? Então, a última verificação que eu gostaria de mostrar aqui é a tal famosa curva força-deslocamento. Para plotar a curva força-deslocamento, eu venho em Time History Post Processor, vai abrir essa janela, onde eu vou selecionar o tipo de resultado e em qual nó, tá? Então, eu vou selecionar primeiro qual o deslocamento aqui no topo da minha coluna. Provavelmente vai ser aquele 0,25 menos 25, 0, tá? Então, clico nesse maisinho aqui, clico em Nodal Solution, DOF Solution, deslocamento na direção X. Clico em OK. Aqui eu posso tanto escrever o número do nó, o nó aqui vai ser o 2, como eu posso clicar aqui, tá? Clique em OK. Aí, eu posso vir aqui nesse botão, Graph Data. Quando eu clicar aqui, o ANSYS vai plotar para mim na tela o gráfico de tempo no eixo horizontal e deslocamento no eixo vertical. Tá? Beleza, era isso mesmo que a gente queria, né? 0, 0, 25, 25, tempo 75, meu deslocamento é menos 25, tempo 100, deslocamento 0. Beleza. Agora, eu quero plotar a força que teve de ser aplicada nesse nó para que eu obtivesse esse nível de deslocamento. Então, eu venho de novo aqui, Add Data, seleciono Reaction Force, Structural Force, X Component of Force. Então, eu quero deslocamento, a força em X neste nó, que no caso foi o nó 2. Clico em OK. Agora eu vou selecionar, vou plotar no eixo horizontal o tempo, no eixo vertical a força. Tá? Opa, a gente já viu que teve uma não linearidade aqui, né? Mudou a inclinação do meu gráfico.
que era já esperado, porque a gente viu que mais ou menos em 12 segundos, 12,5 por aí, a tensão máxima excede a tensão de escoamento que a gente definiu. Mais ou menos aqui, ó, 12, 13 segundos mais ou menos, a gente viu que isso já está acontecendo. Então, o resultado está fazendo sentido, certo? Por último, vamos plotar força de deslocamento. Então, aqui é o deslocamento, tá? E eu vou selecionar que ele seja o eixo X. E vou selecionar a força para ser o eixo Y, o eixo vertical. Vamos plotar. Opa, beleza. Temos aqui uma curva, né? Onde eu posso calcular a área, obter energia dissipada, eu posso calcular secante, né? Rigidez secante, e quando o deslocamento for perto de 12 milímetros, 13 milímetros, a gente vê que a minha força é 24 mil newtons, né? 24 quilonewtons, mais ou menos, perto desse valor, tá? Então, a última verificação que a gente pode fazer é calcular qual é a rigidez dessa minha coluna e estimar qual que seria a força de reação. Vamos ver se a gente consegue ter essa estimativa. Então, para uma coluna engastada na base, livre no topo, com uma carga horizontal F, a rigidez é dada como 3EI sobre H ao cubo, certo? Onde H é a altura da coluna e o momento de inércia é módulo de elasticidade. Então, a gente calcula que a rigidez dessa coluna aqui vai ser 2004 newtons por milímetro. Multiplicando essa rigidez pelo deslocamento de 12 milímetros, né, que a gente viu que é mais ou menos a área onde a minha coluna ainda tem um comportamento elástico, então essa equação aqui é válida, a minha força precisa ser 2.048 newtons, tá? Então, se a gente voltar lá no ângulo, a gente vai ver que para um deslocamento de aproximadamente 12, a gente tem uma força de mais ou menos 24 kN. Então, para um deslocamento de mais ou menos 12, né? A nossa reação aqui, 24 kN, lembrando que aqui está multiplicando por 10. Então, bate com a nossa estimativa aqui. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender como aplicar deslocamento cíclico no ANSYS e lembrando que esse método também funciona para força cíclica, tá? E também funciona para elementos de casca. Deixa aí sua curtida porque ajuda muito a gente a continuar motivado para fazer mais vídeos. Deixa um comentário aí embaixo se você tem alguma dúvida ou se você quer que a gente faça algum vídeo sobre algum determinado aspecto do ANSYS ou de dinâmica estrutural, e a gente vai tentar o nosso melhor aqui para ajudar, porque no final das contas é isso que a gente quer fazer com esse canal aqui, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!